Eu sou Teresa, uma executiva de marketing de 32 anos, e minha vida sempre foi organizada, planejada, calculada ao extremo. Cresci ouvindo minha mãe, Gisele, me lembrar do quanto sacrificou para me criar sozinha, desde que meu pai nos deixou. A verdade, porém, era um pouco diferente. Ela sempre gostou de se ver como mártir, mesmo quando gastava dinheiro que dizia não ter em bolsas caras e viagens com amigas. Mesmo assim, eu sempre tentei ser a filha perfeita, acreditando que, se me esforçasse o suficiente, talvez um dia ela me tratasse com o mesmo carinho que via outras mães darem às suas filhas. Naquela manhã, eu estava sentada na minha sala, folheando uma revista de viagens enquanto tomava um café que, para minha mãe, era impossível de beber. Ela sempre teve um dom para menosprezar as pequenas coisas, como se estivesse constantemente testando meus limites. Mas naquele dia, eu estava decidida a não me abalar. Dentro do bolso do meu blazer estavam 2 bilhetes de primeira classe para Veneza, um presente de aniversário antecipado para ela. Eu os havia comprado depois de meses economizando, convencida de que essa viagem poderia, de alguma forma, mudar algo entre nós. Teresa, querida, isso é brincadeira, certo? Esse café é horroroso, minha mãe resmungou do sofá, empurrando a xícara intocada para longe. Fechei os olhos por um momento antes de me virar para ela com um sorriso ensaiado. Na verdade, não é brincadeira. Tenho algo melhor para você, anunciei, puxando os bilhetes e estendendo-os a ela. Por um instante, seus olhos se arregalaram, e um sorriso surgiu. Veneza? Primeira classe. Ela pegou os ingressos com os dedos impecavelmente manicures, analisando-os como se fossem um prêmio. Ela folheou as passagens. Por um segundo, achei que poderia vê-la emocionada. Mas então veio o golpe. Isso deve ter custado uma fortuna. Como você conseguiu pagar? Sua voz, embora suave, carregava aquela velha desconfiança, como se eu tivesse feito algo errado ao tentar surpreendê-la. Respirei fundo antes de responder. Eu venho economizando há um tempo. Achei que seria uma boa oportunidade para passarmos um tempo juntas, longe de tudo. Ela permaneceu em silêncio, analisando as passagens, e então, sem qualquer traço de empolgação, largou-a sobre a mesa de centro. Bom, é claro que eu adoraria ir, mas você não pode simplesmente esperar que eu largue tudo de uma hora para outra, certo? Eu preciso de roupas novas, de malas novas, e ainda tem meu salão. Você sequer pensou nisso? Cada palavra dela era um empurrão sutil, uma tentativa de me fazer sentir inadequada, como sempre. Eu já tinha pensado nisso, claro. Abri minha bolsa e puxei um vale-presente para a boutique favorita dela na Quinta Avenida. Já resolvi isso também, respondi, tentando manter a calma. Seus olhos brilharam ao ver o cartão. Pela primeira vez naquela manhã, vi um sorriso genuíno se formar em seu rosto. Você realmente pensou em tudo, não é? A maneira como ela disse isso me fez perceber que, para minha mãe, carinho não era algo que se sentia, era algo que se comprava. Enquanto a acompanhava até a porta, ela me surpreendeu com um abraço rápido. Você é uma boa filha, Teresa. Às vezes, eu esqueço disso. Aquela frase me atingiu como um golpe. Por que eu precisava ser lembrada disso? Como se eu tivesse que provar meu valor repetidamente para merecer seu amor. Mas não deixei transparecer nada. Apenas sorri e assenti. Quero que essa viagem seja especial para nós duas. Depois que ela saiu, meu celular vibrou. Era Isabela, minha melhor amiga, possivelmente, a única pessoa que realmente me conhecia. Ela aceitou. A mensagem perguntava. Respondi com um simples sim. A resposta veio em segundos. Aposto que já está planejando como tirar vantagem disso. Fechei os olhos e suspirei. Isabela sempre foi mais cética em relação à minha mãe do que eu, mas eu queria acreditar que dessa vez seria diferente. Enquanto lavava a xícara de café intocada da minha mãe, sua voz ecoava na minha cabeça. Confiança se conquista, não se dá. Ela dizia isso desde que eu era criança, como um mantra que supostamente me ensinaria a não ser ingênua. E, no entanto, era exatamente isso que eu fazia com ela, sempre confiando que, dessa vez, seria diferente. Mas algo dentro de mim me dizia que precisava estar preparada para qualquer coisa. Faltava apenas uma semana para nossa viagem. 7 dias até descobrir se esse era o início de uma nova fase ou apenas mais um lembrete cruel de que algumas relações nunca mudam. Uma parte de mim queria acreditar que finalmente teríamos um momento juntas, longe das críticas e manipulações.
Mas outra parte, aquela que aprendeu a esperar o pior, já estava se preparando para a tempestade que poderia vir. De qualquer forma, eu estava decidida a descobrir a verdade. Mesmo que isso significasse perder, de uma vez por todas, qualquer ilusão de que minha mãe pudesse me amar do jeito que eu queria. O aeroporto estava lotado naquela manhã, mas tudo o que eu conseguia focar era no relógio no meu pulso. Minha mãe estava atrasada. 20 minutos, depois 30. Liguei para ela várias vezes, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Meu estômago se revirava de ansiedade, mas tentei me convencer de que ela só estava atrasada. Talvez tenha se distraído no salão ou passado na boutique para comprar algo de última hora. No fundo, porém, uma voz sussurrava que algo estava errado. A cada segundo que passava, o medo tomava conta de mim. Passei a revisar mentalmente cada detalhe do plano. As passagens estavam comigo, as reservas confirmadas, e Isabela tinha cópias de tudo. Eu havia tomado todas as precauções possíveis. Mas isso não mudava o fato de que minha mãe simplesmente não estava ali. O agente de embarque fez o último chamado para o voo e me olhou com expectativa. Mais 5 minutos, implorei, tentando esconder o desespero na minha voz. Mas não havia mais tempo. Com um nó na garganta, entreguei meu bilhete e embarquei sozinha. Enquanto caminhava pela ponte de embarque, disparei uma última mensagem. Mãe, estou embarcando. Por favor, me diz que já está no avião. Minha mente se agarrava a qualquer possibilidade. Talvez ela tivesse embarcado antes de mim, talvez estivesse em um assento diferente. Mas quando entrei na cabine de primeira classe e olhei ao redor, o pânico tomou conta. O assento ao meu lado estava vazio. Uma comissária de bordo se aproximou. Precisa de ajuda para encontrar alguém? Engoli em seco e forcei um sorriso. Minha mãe deveria estar no assento 2A. Tem como verificar se ela embarcou? A funcionária digitou algo no tablet e balançou a cabeça. Desculpe, mas ninguém fez o check-in para esse assento. Meu coração disparou. Isso não estava acontecendo. Minha mãe simplesmente não apareceu. A viagem de 8 horas para Veneza foi um borrão de pensamentos desesperados. Isabela ligou assim que desembarquei. Ela ainda não respondeu. Sua voz soava preocupada do outro lado da linha. Nada. Parece que evaporou. Andei pelo aeroporto como um fantasma, tentando decidir meu próximo passo. Talvez ela tivesse perdido o voo, mas então, quando cheguei à área de retirada de bagagens, a realidade me atingiu como um soco no estômago. Lá estava ela, minha mãe, pegando sua mala como se nada tivesse acontecido. Eu congelei por um segundo, incapaz de acreditar no que via. Mãe! Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, e várias pessoas ao redor olharam. Ela se virou por um instante e, por um breve momento, vi algo brilhar em seus olhos. Culpa? Triunfo? Então, sem hesitar, ela correu para a saída. O choque me paralisou por um segundo, mas então meus instintos tomaram conta. Arrastando minha mala de mão, corri atrás dela, desviando de turistas e funcionários do aeroporto. Mas quando cheguei à alfândega, algo pior aconteceu. Ao abrir minha bolsa para pegar o passaporte, senti um frio gelado percorrer meu corpo. Minha carteira não estava lá. Nem meu passaporte. Nem meus cartões. Minha respiração ficou presa na garganta. Revirei minha bolsa no banco mais próximo, desesperada para encontrar qualquer coisa que me permitisse sair dali. Mas estava tudo desaparecido. Foi nesse momento que meu celular vibrou. Um número desconhecido. Atendi, minha voz trêmula. Mãe! Uma mensagem apareceu logo depois. Querida, Veneza sempre foi meu sonho. Não o nosso. Seu dinheiro será bem aproveitado. Com amor, mamãe. Meu corpo inteiro ficou dormente. Uma onda de náusea me atingiu. Ela planejou isso o tempo todo. Não foi um engano, um imprevisto ou uma confusão. Ela roubou meu passaporte, meu dinheiro, meus cartões, e me deixou presa num país estrangeiro sem nada. Um segurança do aeroporto se aproximou. Está tudo bem, senhorita? Minhas mãos tremiam. Não, nada estava bem. Sentei-me no banco, sentindo as lágrimas ameaçarem cair, mas segurei firme. Eu não iria desmoronar. Meu telefone tocou novamente. Isabela. Eu atendi no mesmo instante. Teresa. O que aconteceu? Minha voz saiu baixa, carregada de choque e raiva. Ela levou tudo. Ela me deixou presa aqui.
Do outro lado da linha, Isabela ficou em silêncio por um momento antes de responder. Escuta bem. Você não está sozinha. Vamos resolver isso. Eu já tenho um plano. Respirei fundo, tentando recuperar o controle. Meu cérebro começou a funcionar novamente. Eu tinha contatos. Eu tinha recursos. E, acima de tudo, eu não ia deixar minha mãe vencer dessa vez. Ela podia pensar que havia me derrotado, que eu estava indefesa, mas estava enganada. Dessa vez, eu estava pronta para lutar. A adrenalina ainda percorria meu corpo enquanto eu me dirigia ao hotel. A princípio, a sensação de ser deixada para trás no aeroporto me deixará sem chão. Mas agora, com a ajuda de Isabela e Presley, eu sabia que podia reverter a situação. Presley, uma hóspede que vi no aeroporto e que me ofereceu apoio, tinha se mostrado uma aliada inesperada. Quando me contou que estava hospedada no mesmo hotel, vi uma luz no fim do túnel. Sabia que precisava agir rápido, antes que minha mãe se enraizasse em sua mentira. A primeira coisa que fiz ao chegar no hotel foi procurar Zachary, o gerente com quem havia feito todas as minhas reservas e tomado precauções. Ele foi impecável. Com a descrição de minha mãe e algumas pistas sobre suas preferências, ele já sabia exatamente como ela agiria. Gisele, como sempre, estava fazendo de tudo para parecer uma cliente de luxo, ignorando completamente as regras do hotel e tentando conseguir regalias às minhas custas. Ela parecia tão confortável, como se já tivesse ganho a batalha. Zachary me garantiu que minha reserva estava segura, e que ele havia alertado o staff sobre possíveis comportamentos estranhos. Ele me ofereceu apoio, até sugerindo que ficasse em um andar mais alto para evitar qualquer confronto imediato. Enquanto isso, Isabela começou a organizar as provas, capturas de tela dos extratos de cartão, registros de transações feitas com os cartões roubados e até a possibilidade de um monitoramento remoto de minhas contas bancárias. O jogo estava em andamento, e nós estávamos à frente. Enquanto isso, minha mãe, com sua habilidade inata de manipulação, já havia se instalado confortavelmente no hotel e, claro, feito novos amigos. Ela sempre foi assim, uma figura carismática, capaz de seduzir qualquer um ao seu redor. Ela conseguiu que um grupo de turistas a visse como a mulher sofisticada que sempre se esforçou para ser. Eu me perguntava como ela ainda tinha o poder de afetar tantas pessoas, mesmo depois de tudo o que fizera. Mas, por dentro, eu estava determinada a derrubá-la. Passei os dias seguintes no hotel, acompanhada de Isabela e Presley, que se tornaram minhas aliadas estratégicas. Enquanto Presley ajudava a manter a moral elevada, Isabela usava suas conexões para reunir mais provas de fraudes passadas de Gisele. O plano era simples: deixar Gisele acreditar que tudo estava bem enquanto nos preparávamos para a grande revelação. Eu sabia que minha mãe nunca poderia resistir a uma oportunidade de brilhar. Ela se exporia, como sempre fez. Naqueles dias, percebi que não estava mais apenas reagindo aos seus ataques, mas estava tomando controle. Cada passo que dávamos, cada plano que executávamos, me dava mais poder. O nervosismo que sentia na primeira vez que encontrei minha mãe no aeroporto desapareceu, substituído por uma confiança crescente. Ela poderia ter me roubado o passaporte, o dinheiro e a dignidade, mas agora eu estava fazendo o jogo dela, e com muito mais habilidade. Eu sabia que, ao fazer isso, estava indo contra tudo o que minha mãe sempre me ensinou. Ela sempre me disse que, para ser forte, eu tinha que agir sozinha, não confiar em ninguém, nem mesmo na família. Ela me fez acreditar que o mundo era um lugar onde apenas os mais fortes sobrevivem, sem espaço para vulnerabilidade. E agora, pela primeira vez, eu estava permitindo que minha vulnerabilidade me guiasse. A ajuda de Presley e Isabela foi minha maior força. Acontece que, ao contrário do que minha mãe sempre me disse, eu não estava sozinha. O que minha mãe nunca soubera é que a verdadeira força vem de saber quando se unir aos outros. Enquanto ela tentava construir seu império de mentiras e manipulações, eu estava construindo algo muito mais poderoso, uma rede de apoio. Isso, por si só, me dava uma vantagem inestimável. Não era mais sobre ser forte sozinha, mas sobre ser mais forte juntas. No entanto, minha mãe estava longe de perceber que suas artimanhas estavam prestes a ser expostas. Eu a observei com atenção durante a gala do hotel, sabendo que ela estava prestes a cometer um erro. Sempre foi assim. Quanto mais ela tentava impressionar os outros, mais se expunha. A necessidade desesperada de parecer perfeita era sua fraqueza, e eu sabia que logo ela cairia na armadilha. Nos bastidores,
Isabela monitorava as transações bancárias enquanto Presley me ajudava a verificar a agenda do hotel. Eu mantinha minha calma, esperando que o momento certo chegasse. Quando ela menos esperasse, tudo o que ela havia feito, todas as fraudes e enganações, seriam reveladas para o mundo. Não haveria escapatória. Dessa vez, eu não deixaria que minha mãe me deixasse para trás, como fez tantas vezes antes. O confronto parecia iminente. Eu já sabia o que faria quando o momento chegasse. Não ia deixar Gisele manipular mais ninguém. Eu finalmente entendi o valor da minha própria verdade, e nada mais importava além disso. Ela talvez tivesse ensinado a eu a ser esperta, mas agora eu estava aprendendo a ser mais inteligente do que ela jamais imaginou. O jogo estava virando, e eu estava no controle. A gala do hotel chegou mais rápido do que eu imaginava, e com ela, a chance de dar o golpe final. A cidade estava iluminada, as águas de Veneza refletindo as luzes douradas das lamparinas, criando uma atmosfera de sofisticação e glamour. Mas para mim, o verdadeiro espetáculo aconteceria dentro do grandioso salão do hotel. Minha mãe, como sempre, seria o centro das atenções. E eu estava determinada a ser a arquiteta de sua queda. Naquela noite, minha mãe parecia estar em seu elemento. Ela se movia pelo salão, conquistando novos admiradores com sua fala pomposa e seus gestos de diva. Ela nunca soubera como ser humilde, e sua necessidade de ser admirada era sua fraqueza. Eu a observei com uma calma calculada, percebendo como ela se acomodava em cada elogio, como se tivesse finalmente encontrado a validação que tanto desejava. Enquanto ela se exibia, eu e Isabela ficávamos nos bastidores, coordenando os últimos detalhes da operação. Zachary, o gerente do hotel, já tinha as gravações das câmeras de segurança, e toda a documentação necessária para expô-la estava em nossas mãos. Eu sabia que o momento de revelar a verdade estava chegando, e a cada segundo, minha confiança aumentava. A verdade não poderia mais ser ignorada. Gisele estava mais preocupada com os olhares admirados do que com qualquer coisa ao seu redor. Ela não fazia ideia de que tudo estava sendo gravado, e que suas pequenas falhas estavam se acumulando. Cada palavra, cada gesto, cada tentativa de fraudar o sistema estava sendo minuciosamente registrado. A gala se tornaria o palco para sua exposição, e ela nem imaginava. Eu a observei, e percebi como estava confortável na mentira que criará. Quando o som da música ao fundo foi substituído pela voz de Zachary, anunciando que as câmeras iriam ser ligadas, meu coração disparou. Era a hora. Eu dei um último olhar para minha mãe, agora acompanhada de um pequeno grupo de admiradores, e então me dirigi ao palco. A projeção começou. As imagens dela tentando usar os cartões roubados, a tentativa de manipular o sistema do hotel para obter mais vantagens, tudo estava ali, claro e sem possibilidade de defesa. A reação do público foi imediata. A sala ficou em silêncio, e os sorrisos que ela recebia desapareceram, substituídos por expressões de choque e incredulidade. Eu sabia que ela não era mais a mulher poderosa que pensava ser. Agora, ela era apenas uma farsante sendo desmascarada na frente de todos. Vi sua expressão mudar de confiança para surpresa, e depois, para desespero. O jogo havia acabado. Ela tentou se recompor, tentando se justificar, mas as evidências eram incontestáveis. O sorriso que ela costumava exibir agora estava distorcido pela vergonha. A manipulação não funcionava mais. Não havia mais espaço para suas palavras vazias. Cada acusação era como um golpe contra sua fachada, e ela não sabia como reagir. Nesse momento, percebi que não precisava mais de sua aprovação. Eu estava fazendo o que precisava ser feito. Zachary, ao lado do palco, observava a cena com uma leve expressão de desaprovação. Ele já sabia o que viria a seguir. Quando minha mãe tentou reagir, acusando-me de querer arruinar sua vida, não havia mais como voltar atrás. O cerco estava fechado, e ela estava diante da verdade de sua própria criação, ela mesma. As câmeras continuavam a capturar tudo, e agora não havia como negar. O público se dividiu, alguns visivelmente desconfortáveis, outros claramente chocados. Mas, ao contrário de Gisele, eu sabia que a verdade sempre venceria. Ela era uma mulher que se construiu sobre mentiras e manipulações, e agora a base de sua vida desmoronava diante de todos. Ela não poderia mais controlar as narrativas. Eu estava no controle, e finalmente, estava colocando um fim em sua história. Naquele instante, uma sensação de paz tomou conta de mim.
A tensão que carreguei por anos desapareceu. Não era apenas uma vitória sobre ela, mas uma vitória sobre tudo o que me fez duvidar de mim mesma ao longo dos anos. Minha mãe tentou usar os outros como ferramentas em seu jogo, mas eu estava jogando no nível mais alto. Era hora de ela entender que não poderia mais me manipular. Quando os seguranças começaram a se aproximar, vi minha mãe tomar um passo atrás, mas não de forma estratégica, e sim em pânico. Ela sabia que a polícia já estava a caminho. A fuga não seria possível. A figura imponente que ela sempre tentou manter estava ruindo, e agora ela enfrentava as consequências de suas ações. A ironia de tudo isso era que a pessoa que ela mais tentou prejudicar era agora a única que tinha poder sobre ela. Eu a observei sendo escoltada para fora do salão, sem dignidade, sem uma palavra de defesa. Quando ela olhou para mim, o ódio em seus olhos era visível. Mas, ao contrário do que eu esperava, não senti raiva ou vingança. Eu sentia uma imensa libertação. Eu não precisava mais da validação dela. A mulher que um dia eu pensei que fosse minha inimiga agora estava apenas representando o fim de um capítulo da minha vida. Eu estava livre. A cena no salão ainda estava fresca na minha mente quando vi minha mãe sendo escoltada pelos seguranças. A cabeça erguida, mas os ombros caídos, os olhos cheios de raiva, ela tentava manter a dignidade, mas sua máscara estava completamente quebrada. O que mais me impressionou não foi o ódio em seus olhos, mas a falta de poder que ela demonstrava pela primeira vez em minha vida. Ela já não era mais a mulher imbatível que costumava ser. Agora, ela era uma fugitiva da verdade. Quando as portas do salão se fecharam atrás de Gisele, um silêncio mortal tomou conta da sala. Era como se toda a energia do evento tivesse sido drenada de repente. A liberdade que eu sentia foi tomando forma no silêncio daqueles que testemunharam a queda dela. Pessoas começaram a se dispersar, algumas em choque, outras comentando em sussurros, e uma parte de mim se sentia aliviada. Ela finalmente estava recebendo o que merecia. Mas o que me marcou foi o momento em que eu entrei em contato com Isabela novamente. Ela já foi levada? Isabela perguntou com uma calma quase estratégica. Sim, respondi, tentando não transparecer toda a emoção que estava se acumulando em mim. Havia tanto para processar. Por anos, fui manipulada e diminuída por aquela mulher. Agora, ela estava sendo finalmente confrontada. Eu não podia simplesmente continuar como se nada tivesse acontecido. Era um ponto de virada. Isabela, sempre perspicaz, sabia que isso era apenas o começo. Eu sabia que ela cairia sozinha, mas você fez o certo, Teresa. Agora é hora de seguir em frente e garantir que ela nunca mais tenha poder sobre você, ela disse, e suas palavras foram como um bálsamo. Eu precisava entender que a batalha estava ganha, mas a guerra contra tudo o que minha mãe me fez passar ainda exigia mais passos. No momento em que saímos do salão, com os convidados dispersando-se e a polícia tomando conta do hotel, comecei a ver o quão grande a rede de mentiras da minha mãe realmente era. Pessoas começaram a se aproximar de mim, algumas em busca de consolo, outras para oferecer suas histórias de como haviam sido enganadas por Gisele. Cada nova testemunha, cada novo relato, me fazia ver o quanto ela havia destruído ao longo dos anos. Presley, que se tornará uma amiga inesperada durante aquele processo, apareceu ao meu lado. Agora, ela vai ter que encarar tudo o que fez. E você não vai precisar fazer nada. O resto vai cair sobre ela. Eu assenti. Era verdade. A verdade já estava exposta, e minha mãe agora precisava lidar com as consequências de suas ações. Em vez de continuar como a figura intocável que sempre foi, ela agora seria o centro das denúncias. A prisão de Gisele não era apenas o fim de uma etapa na minha vida, mas também um despertar. Eu já não me via mais como a filha frágil que precisava da aprovação dela. Eu era forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa que surgisse, porque agora eu sabia que a força verdadeira vinha de ser honesta consigo mesma, de não ter mais medo daquilo que minha mãe sempre usou para me controlar: a culpa. A sensação de poder crescer dentro de mim era estranha, quase liberadora. Eu tinha finalmente o controle de minha própria vida. Não mais ceder à chantagem emocional. Não mais aceitar as regras distorcidas que Gisele impunha. A verdade estava comigo, e eu não sentia mais aquela necessidade de agradá-la. Para o bem ou para o mal, o tempo da mentira acabou. Ainda assim, havia algo mais profundo em todo esse processo que eu não havia entendido até aquele momento. Não era apenas sobre expô-la, era sobre me libertar de sua influência, de suas expectativas. Ao quebrar o ciclo,
eu estava dando a mim mesma a chance de reescrever a minha própria história. Gisele sempre foi a protagonista, mas agora, eu tinha tomado o controle do enredo. Quando a polícia a levou embora, com algemas nas mãos e a expressão contida de quem sabia que tudo estava perdido, vi algo no seu rosto que não esperava: medo. Ela não era mais a mulher forte e controladora, mas uma criminosa diante da justiça. Pela primeira vez, vi em seus olhos uma genuína expressão de vulnerabilidade. Isso foi o suficiente para finalmente fechar o capítulo. Eu havia vencido, não pela vingança, mas pela verdade. O peso nas minhas costas começou a desaparecer, e percebi que, ao longo de todos esses anos, ela havia me ensinado a ser forte de um jeito torto. Mas agora, com todas as evidências contra ela, com as novas alianças que construí e a força que encontrei em mim mesma, estava claro: eu sou mais forte que qualquer coisa que ela tenha tentado me fazer acreditar. Quando a última palavra foi dita e minha mãe foi levada para a prisão, uma parte de mim se sentiu aliviada. Mas a maior sensação foi a de que eu estava finalmente em paz comigo mesma. Eu não precisava mais dela para ser quem eu era. Eu estava vivendo a minha verdade, e isso era mais do que suficiente. O julgamento de minha mãe foi marcado para uma manhã de sol, mas eu não me sentia aliviada. Estava tensa, com o coração acelerado, e uma sensação de desconforto me acompanhava enquanto me dirigia ao tribunal. Gisele não estava mais no controle, mas sua presença ainda me afetava de uma forma que eu não conseguia explicar. Para mim, aquele julgamento representava mais do que apenas uma sentença. Era o fechamento de um ciclo de dor e manipulação que durou a vida inteira. Quando entrei na sala do tribunal, o ambiente estava carregado de tensão. O juiz, com seu olhar impassível, indicava que o processo seria longo e minucioso. Meu advogado, Isabela ao meu lado, parecia confiante, mas eu sabia que isso não era apenas uma questão legal. Era pessoal. Tudo o que minha mãe havia feito durante minha vida estava prestes a ser exposto para o mundo, e eu precisava ter forças para lidar com isso. Gisele entrou na sala, imponente como sempre, mas algo estava diferente. Ela parecia mais vulnerável, seu olhar furtivo, e a arrogância com que costumava andar estava um pouco ofuscada. Vi, pela primeira vez, uma rachadura em sua fachada. Ela não era mais a mulher inatingível que eu crescia acreditando que fosse. Ela era apenas uma mulher que agora enfrentaria a consequência de seus próprios atos. O promotor chamou as testemunhas uma a uma. Primeiro, foi o relato de Sara, minha tia, sobre os golpes que Gisele havia dado em nossa família. Cada palavra dela parecia cortar como uma lâmina afiada, e eu sabia que, se minha mãe tivesse algum resquício de orgulho, ele estava se esvaindo com cada acusação que surgia. A história que minha tia contou não era uma novidade para mim, mas ainda assim foi doloroso ouvir tudo em voz alta. Quando chegou a minha vez de testemunhar, meu corpo estava em frangalhos, mas minha mente estava clara. Eu não iria permitir que ela continuasse com a narrativa de que sempre me fez favor, de que seus erros eram apenas dificuldades que ela enfrentou. O tribunal precisava saber a verdade. Respirei fundo e, com a voz firme, comecei a contar minha versão da história, sem me deixar abalar pela presença dela. Cada palavra que saía de minha boca me dava mais poder. O juiz fez algumas perguntas, e, ao olhar para minha mãe, pude ver que ela estava perdida. Ela tentou intervir algumas vezes, mas foi reprimida pela autoridade do tribunal. Eu a observei, e foi quando percebi o quanto ela estava desesperada para que eu a defendesse, para que eu ainda acreditasse em suas mentiras. Mas, ao contrário do que ela esperava, eu estava apenas revelando a verdade que ela tanto tentava esconder. A cada nova evidência, a cada depoimento, a cada fraqueza que minha mãe demonstrava, minha confiança crescia. Eu sabia que o peso da justiça estava ao meu lado. Não era mais sobre a vingança, mas sobre expor a verdade, sobre dar um ponto final em uma história que me prendeu por tantos anos. E, finalmente, o momento chegou. O juiz fez uma pausa, avaliando todas as provas e depoimentos, e anunciou que o veredicto seria lido em breve. Os minutos que se seguiram pareceram horas. A sala estava silenciosa, e todo o meu corpo estava tenso. Estava difícil de acreditar que finalmente estávamos chegando ao fim. Não era apenas o fim de um julgamento legal, mas o fim de uma era de sofrimento. Quando o juiz finalmente se levantou e começou a ler a sentença, o som de suas palavras soou como música para os meus ouvidos. Gisele O'Connor, você é condenada a 20 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional antes de 15 anos, por fraude, roubo de identidade
e abuso de confiança. A sala inteira pareceu respirar com um alívio coletivo, mas o que mais me impactou foi o silêncio de minha mãe. Ela ficou paralisada, sem palavras, sem reação. A mulher que sempre se achou intocável agora estava em suas mãos. Enquanto ela era levada, eu olhei para sua expressão vazia e percebi que, de alguma forma, isso já não me afetava mais. A raiva que eu carregava por tanto tempo se transformará em uma sensação de libertação. Eu estava livre. O fardo de carregar a culpa e a vergonha que ela impôs sobre mim durante toda a minha vida tinha sido removido. A justiça não apenas foi feita, mas me permitiu ver minha mãe pela primeira vez como ela realmente era. Uma mulher que se destruiu com suas próprias escolhas. A partir daquele momento, a vida parecia diferente. As correntes que me prendiam, mesmo que invisíveis, foram quebradas. E, mais importante, eu havia aprendido uma lição fundamental. O perdão não significava mais a aceitação das falhas dela, mas sim a liberação de sua influência. Estava pronta para reescrever minha história, para deixar para trás tudo o que ela havia tentado me impor. Gisele não mais controlaria meu destino. O julgamento foi o último capítulo da minha velha vida. Olhei para a frente, para o futuro, com um sentimento de paz que jamais experimentei antes. O peso da traição e da manipulação finalmente fora tirado de meus ombros. Tudo o que eu precisava agora era de tempo para me reconstruir, para me reencontrar e começar a viver pela primeira vez sem o espectro de minha mãe pairando sobre mim. A prisão de Gisele foi apenas o começo, mas a sensação de vingança que eu esperava não veio imediatamente. Ao contrário, algo mais profundo tomou conta de mim. Um vazio que parecia se espalhar pela minha alma. Depois de tanto tempo tentando me libertar das correntes dela, eu me perguntava, em silêncio, o que eu realmente sentia agora que a batalha estava ganha. Não havia mais ressentimento, mas também não havia uma sensação de êxtase. O que eu sentia era a libertação de tudo o que ela representou. Ainda assim, o último laço não tinha sido cortado. Alguns dias após o julgamento, um envelope chegou até mim. Eu o vi na mesa de café, o papel amarelado e o selo familiar. Era uma carta de Gisele. O medo de que ela tentasse manipular novamente me fez hesitar, mas algo me impulsionou a abrir. As palavras, quando li pela primeira vez, me atingiram com uma força inesperada. Na carta, Gisele não se desculpava. Não se arrependia. Em vez disso, ela escreveu algo que eu nunca imaginaria ouvir dela. Você provou que estava certa, Teresa. Eu pensei que estava te ensinando a ser forte. Agora vejo que fui eu quem te fez forte demais. Ela admitiu, em sua maneira peculiar e egoísta, que, de alguma forma, minha força foi moldada pelas manipulações dela. Mas, ao mesmo tempo, ela não tinha consciência de que a verdadeira força era justamente me libertar de tudo o que ela tentava controlar. Havia uma tensão estranha nas palavras dela, como se estivesse tentando se justificar, mas também tentando estabelecer um último controle. Ela sabia que a prisão era uma realidade, mas ainda assim sentia a necessidade de alguma forma, retomar o comando, ainda que em palavras. Eu reli aquela carta várias vezes, mas nada nela me abalava mais. As palavras dela não tinham mais poder sobre mim. As frases de Gisele sempre foram acompanhadas de culpa, mas essa carta parecia diferente. Não havia mais a manipulação velada de antes, mas uma tentativa de controle sutil. Ela estava, de algum modo, tentando me convencer de que o que fizera foi para o meu bem, que a razão pela qual ela me destruiu emocionalmente foi justamente para me tornar uma pessoa mais resiliente. Eu não sabia se ria ou chorava. O que ela não entendia era que eu já não precisava mais de suas lições. Isabela, quando leu a carta, reagiu como eu esperava. Ela realmente não entende, não é? Mesmo agora, depois de tudo isso, ela ainda acha que tem o controle. Sua observação era precisa. Gisele nunca entenderia que minha força não vinha dela. Minha força vinha da minha própria sobrevivência, das minhas próprias escolhas, e agora, eu poderia seguir sem depender da sua aprovação. A carta, na verdade, apenas me mostrava o quanto ainda estava presa a seus próprios delírios de controle. Uma parte de mim sentia algum tipo de alívio ao ler aquelas palavras. Era como se ela, finalmente, estivesse se rendendo à realidade de que, por mais que tentasse manipular o mundo ao seu redor, eu não seria mais sua vítima. Essa foi a última tentativa dela de lançar um feitiço, de garantir que ela ainda tivesse algum domínio sobre minha vida. Mas ao invés disso, ela apenas me mostrou que suas palavras não tinham mais efeito.
Ao dobrar a carta e guardá-la, uma sensação de paz tomou conta de mim. Não mais raiva, não mais decepção, apenas a compreensão de que o que aconteceu estava realmente no passado. Gisele não tinha mais controle sobre mim, e eu estava finalmente em paz com isso. O silêncio daquela carta foi mais revelador do que qualquer outro confronto que pudéssemos ter tido. Ela já não tinha mais espaço na minha vida. Mas, como não poderia deixar de ser, havia uma última ironia. A mulher que tentou destruir meu futuro, minha felicidade, minha paz, agora estava preso à sua própria existência distorcida. A carta não foi um pedido de perdão, mas um último vestígio de seu ego, tentando me lembrar de quem ela achava que era. No entanto, no fundo, eu sabia que ela estava perdida em sua própria teia de mentiras, e que nada mais poderia me prender àquela versão de mãe que ela sempre quis ser. Eu percebi que, ao contrário do que ela sempre pregava, a verdadeira força não vinha de um lugar de destruição ou manipulação, mas de um espaço onde as mentiras não podiam mais nos alcançar. Eu não era forte porque ela me fez assim, mas sim porque eu finalmente decidi ser livre. Ela, por outro lado, continuaria sendo uma prisioneira de sua própria mentira. A sensação de liberdade cresceu em mim à medida que eu fechava esse capítulo. Eu sabia que minha vida agora estava nas minhas mãos. Eu não precisava mais da validação de Gisele para ser quem eu era. O controle dela sobre minha vida estava acabado, e eu não havia apenas vencido a batalha. Eu havia conquistado uma nova forma de viver, uma que não estava mais atada ao passado. Na manhã seguinte, ao acordar, vi uma nova visão do futuro diante de mim. O peso da carta e das palavras que ela continha já havia desaparecido. Agora, eu podia olhar para o horizonte e seguir em frente sem mais receios, sem mais perguntas. Gisele talvez nunca entendesse completamente, mas eu sabia que minha liberdade estava finalmente completa. A última palavra estava dita, e ela não vinha mais dela. Vinha de mim. O sol estava se pondo sobre Veneza quando eu olhei pela janela do meu quarto. As águas do grande canal refletiam as luzes suaves da cidade, e tudo parecia quieto e sereno. A sensação de paz era algo novo para mim. Depois de tudo o que passei, de todas as mentiras e manipulações, eu estava finalmente livre. Minha mãe, com sua teia de enganações, não tinha mais poder sobre mim. E, pela primeira vez, não havia mais medo no meu peito. Só havia possibilidade. Eu olhei para o celular, onde uma mensagem de Isabela apareceu. O que vem agora para você? Eu sorri, sabendo exatamente o que responder. Agora, vem a minha vida. Eu nunca tinha realmente vivido para mim mesma. Durante anos, vivi para agradar a uma mulher que nunca podia ser agradada. Mas isso acabou. Agora, eu estava pronta para escrever minha própria história. Passei os dias seguintes em Veneza, não para fugir, mas para começar a reconstruir minha vida. Havia algo de simbólico em estar ali, na cidade dos sonhos da minha mãe, mas agora sem a sombra dela pairando sobre mim. A cidade me recebeu como uma velha amiga, oferecendo sua beleza em cada esquina, seu ar calmo e seus canais tranquilos como se quisessem me lembrar que a paz só pode ser encontrada quando deixamos ir o que nos pesa. Eu sabia que a jornada de recuperação seria longa. A dor não desaparece da noite para o dia, mas eu estava em um lugar em que a cura poderia começar. Conversei com Isabela sobre o que vinha pela frente. Ajudar outras vítimas, criar uma rede de apoio, dar espaço para que outras pessoas como eu pudessem encontrar a coragem de se libertar. Era uma forma de transformar a dor em algo positivo, de não deixar que minha história fosse apenas uma tragédia. Ela poderia ser uma inspiração. Quando meu pai entrou em contato novamente, meu coração se apertou. Ele estava em Veneza, querendo se encontrar comigo. Não sabia o que esperar, mas o recebi com a mente aberta. Ele havia se afastado durante tanto tempo, mas agora, ao olhar para ele, percebi que havia espaço para reconstruir também com ele. Ele não tinha sido perfeito, mas ele estava tentando, e isso significava o mundo para mim naquele momento. A reconciliação, como a liberdade, era um processo. A cada novo dia, o peso da minha mãe, que parecia tão esmagador antes, ia desaparecendo. Eu via as coisas com clareza pela primeira vez. Quem eu era, o que eu queria e, mais importante, quem eu não queria ser. Havia um futuro pela frente, um que eu poderia construir com base nas minhas próprias escolhas, sem medo de ser controlada por ninguém. Isso era mais do que uma vitória. Era a descoberta da minha autonomia. Presley, que havia sido uma amiga inesperada, me ajudou a ver o mundo de uma maneira diferente. Ela me apresentou a novas perspectivas, novas formas de olhar a vida,
e foi ao lado dela que comecei a perceber o quanto eu havia sido forte o tempo todo. Ela me ajudou a perceber que a verdadeira força não era só resistir ao que nos destrói, mas também permitir-nos florescer. Ela se tornou uma das minhas maiores aliadas, e sabia que juntos iríamos transformar nossas experiências em algo maior. Eu comecei a trabalhar em meus projetos. Criei uma fundação para vítimas de fraude e abuso, um espaço onde aqueles que, como eu, foram traídos pela própria família, poderiam se encontrar e reconstruir suas vidas. A sensação de ajudar os outros foi transformadora. Eu não apenas encontrava propósito em minha dor, mas também em minha recuperação. Ajudar a curar tornou-se uma extensão de minha própria cura. Quando as notícias sobre a prisão de minha mãe começaram a se espalhar, muitos dos antigos conhecidos que ela enganou vieram até mim. Em vez de encontrar um mar de ressentimento, encontrei um grupo de pessoas dispostas a apoiar umas às outras, a construir uma comunidade de sobreviventes. Era como se, finalmente, a história de minha mãe tivesse unido os outros, transformando sua destruição em algo positivo para todos. Aquela noite, em que eu e minha família nos reunimos para jantar no restaurante do hotel, parecia mágica. O espaço estava iluminado por velas, e as conversas fluíam suavemente. Eu percebi, naquele momento, que a felicidade não estava em escapar de meu passado, mas em aprender a viver com ele. Eu havia criado uma nova história para mim, uma história que agora não era mais sobre dor, mas sobre superação e novos começos. Eu olhei para o horizonte, e o pensamento me ocorreu. Minha mãe sempre tentou me ensinar a ser forte de uma maneira distorcida, usando o medo e a manipulação. Mas a verdadeira força veio de ser capaz de se libertar das correntes do passado. Ela nunca soubera disso. Agora, eu estava em um lugar onde podia ver claramente quem eu realmente sou, sem as sombras dela me seguindo. Eu estava livre. À medida que o dia chegava ao fim e eu me preparava para mais uma noite em Veneza, sentia uma sensação de completa tranquilidade. Eu sabia que minha jornada ainda não havia acabado, mas agora, estava no controle do meu destino. Eu finalmente estava vivendo a vida que eu escolhi para mim. E, pela primeira vez, eu sabia que minha mãe não seria mais capaz de apagar o brilho da minha liberdade.